Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia humana, mais especificamente sobre um neurotransmissor do nosso sistema, um neurotransmissor que é conhecido como hormônio do amor ou hormônio do carinho, que é a ocitocina. Primeiro a gente vai dar uma introduzida no que é um hormônio, depois a gente vai falar um pouco sobre as funções e os efeitos da ocitocina no nosso organismo, quais são os seus papéis principais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre indicação médica, quando é preciso usar, quando não é preciso. E vamos falar também sobre algumas curiosidades sobre esse hormônio, que é um hormônio muito interessante, que juntamente com a dopamina, a serotonina e a endorfina formam os 4 hormônios da felicidade. A gente vai falar um pouquinho sobre esse hormônio super importante do nosso organismo. Os hormônios, eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo e eles desempenham funções fisiológicas muito importantes. Eles alteram o nosso comportamento e até mesmo o nosso humor. Então, o nosso hormônio está diretamente ligado com as nossas ações no dia a dia. E a ocitocina, ela é um hormônio que ela é produzida no hipotálamo, que é uma região do cérebro que é responsável pela síntese do hormônio. Depois, o mesmo passa para a hipófise posterior, onde fica armazenado. Então, quando ocorre algum estímulo, ele é liberado para a corrente sanguínea. E dentre as funções fisiológicas que se destacam da ocitocina está a amamentação, o parto e o pós-parto. A ocitocina, ela inicia o trabalho do parto e ela corrige as alterações e disfunções que possam ocorrer durante as contrações uterinas na hora do parto. Ela também realiza a contração do útero, assim estimulando dessa maneira a atividade do mesmo. E ela é importante para diminuir a chance de hemorragia no período pós-parto por promover a contração uterina após a retirada da placenta. E é muito importante na amamentação também, porque promove a contração dos alvéolos mamários, facilitando a saída assim do leite. E também tem uma função muito importante na reprodução masculina, que contribui para a ejaculação dos homens. E a ocitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor e do carinho, porque segundo algumas pesquisas que foram realizadas, tanto no ser humano quanto em outros animais, a ocitocina está estreitamente ligada ao cuidado paterno e materno também. E ela é responsável pelo desenvolvimento de confiança e empatia. Então a ocitocina é um hormônio estreitamente ligado com as relações, com o afeto, com o carinho, com a nossa relação paternal, com a nossa relação afetiva. A ocitocina é o hormônio do carinho e do amor. Então ela está estreitamente ligada com isso e ela está estreitamente ligada também com o nosso humor. E a ocitocina, ela é responsável pelas sensações reconfortantes durante interações físicas e sociais. Então, quando você recebe um abraço, um aperto de mão, uma massagem, um beijo, tudo isso é estimulado pela ocitocina. Tudo isso, no caso, estimula a ocitocina, que está estreitamente ligado ao afeto. É o hormônio do afeto, da sensação, que faz a gente vibrar, que faz a gente ter uma perspectiva bonita sobre a vida. A ocitocina, uma curiosidade é que a ocitocina, em pessoas otimistas, os seus níveis são mais altos. Então, uma pessoa mais feliz, ela tem mais ocitocina e ela libera mais. Ela tem um papel vital nos nossos comportamentos sociais. O ser humano é um animal que precisa viver em sociedade. A gente não está isolado do mundo e tem que conviver bem. E a ocitocina auxilia nisso. A ocitocina, ela produz a empatia também, a generosidade, a nossa confiança, tudo isso que vai nos auxiliar conviver em sociedade harmonicamente. E segundo um estudo realizado por Prozac, a ocitocina é a molécula moral. Então, por exemplo, pessoas que têm maiores níveis de ocitocina, elas tendem a atrair menos. Que, por exemplo, o que proporciona uma relação mais duradoura também em relacionamentos. Ou seja, a ocitocina realmente é o hormônio social que nos faz ter relações com outras pessoas, relações boas e saudáveis. Ainda falando sobre o estudo realizado por Prozac,
ele conduziu uma manipulação química do cérebro humano em laboratório para mostrar como a ocitocina faz com que as pessoas sejam diretamente mais morais. Então, a ocitocina tem um papel fundamental na moral social também. A ocitocina, ela é muito importante na formação de laços emocionais. Então, por exemplo, ela fortalece vínculos como filho e mãe, pai e filha, avô e neto. Todos esses vínculos, eles são fortalecidos pela ocitocina. E, por exemplo, também entre vínculos românticos, por exemplo, marido e mulher, namorado e namorada. Todos esses que são incentivados pelo cuidado, afeto e proteção, eles são estimulados pela ocitocina. E a ocitocina, ela tem o poder também de reduzir o estresse e a ansiedade. Então, ela promove uma sensação de bem-estar bem maior e também uma maior confiança, diminuindo, sim, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, deixando as pessoas mais felizes. E a ocitocina, ela está ligada ao toque, como eu já falei anteriormente. E para estimulá-la naturalmente, é importante a realização de várias coisas. Várias coisas podem estimular a nossa ocitocina. E uma delas é o exercício físico. O exercício físico, ele pode estimular a nossa produção de ocitocina. Também o contato com animais de estimação também pode ajudar, uma dieta equilibrada, e o nosso contato realmente entre outras pessoas, como por exemplo um abraço, um carinho, um beijo, tudo isso estimula a ocitocina. Todas essas são formas de estimular a mesma. A ocitocina, ela junto com outros neurotransmissores, reduzem os níveis de estresse e de ansiedade também, além de estar relacionada ao desenvolvimento da empatia, do afeto, do bem-estar, da generosidade, da confiança. Ela ajuda na satisfação também em relações sexuais, tanto no homem quanto na mulher. A ocitocina também desempenha essa função vital. E algumas curiosidades sobre a ocitocina é que a nossa ocitocina, ela é produzida desde o primeiro dia que a gente nasceu e vai ser produzida até o nosso último. Porém, ela diminui com o passar do tempo. A gente percebe muito isso em algumas pessoas mais velhas, que, por exemplo, elas não têm mais a mesma perspectiva sobre a vida, não têm mais a mesma esperança, a mesma confiança nas pessoas, a mesma empatia, algumas vezes. Não em todas, mas em algumas vezes. E isso se nota muito, realmente, em pessoas mais velhas, que a ocitocina vai caindo e o comportamento vai mudando também. E a ocitocina é um hormônio que faz a gente vibrar, se apaixonar, e ela está estreitamente ligada às pessoas mais otimistas. Pessoas mais otimistas, elas têm um nível maior de ocitocina na corrente sanguínea, que é uma curiosidade bem bacana essa. Outra é que sobre transtornos mentais, como por exemplo, alguns níveis de TDAH, de autismo, pessoas com esquizofrenia também. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, algumas, elas têm um comportamento social muito difícil. Tudo isso está ligado à falta da ocitocina na sua corrente sanguínea. E são interferências que afetam diretamente a vida desses indivíduos. E também a sua relação social com a família, às vezes, e principalmente com o mundo. Em alguns casos, podem ocorrer a indução desse hormônio, desse neurotransmissor, nas pessoas, só que isso ocorre apenas sob prescrição médica e eles são indicados, por exemplo, no parto, no pós-parto, para ajudar na contração do volume do útero, para diminuir a chance da hemorragia. Também pode ser indicado para mulheres que estão aguardando o parto e estão com dificuldade. Isso pode ser vital para elas, no caso. Pode auxiliar também na amamentação de quem está com dificuldade de ejeção do leite. E como ela é produzida naturalmente, então são só sobre prescrições médicas. A gente não pode chegar lá e numa farmácia e querer se automedicar. A ocitocina, ela é liberada por um mecanismo conhecido como feedback positivo, no qual ocorre a liberação do hormônio e desencadeia uma ação que estimula ainda mais sua liberação.
E dentre as funções que eu ainda não citei, eu vou falar sobre mais algumas que são importantíssimas também. Que ela é muito importante como anti-inflamatório. Ela auxilia também na nossa proteção do nosso corpo contra infecções, contra agentes patógenos. A ocitocina também ela é muito importante na captação do iodo, auxiliando assim a tireoide. Ela também é importante na cognição da nossa memória e na nossa capacidade de processamento neuronal, que ocorre no córtex frontal. A ocitocina é um neurotransmissor que é vital e afeta a vida humana desde o seu comecinho até o fim. E ela promove as interações sociais e também relações mais felizes. Como eu já falei anteriormente, a ocitocina é o hormônio que faz a gente vibrar, ter uma perspectiva mais bonita sobre a vida, sobre as pessoas, que faz a gente ter uma relação duradoura. E a ocitocina, ela estimula o sistema parasimpático e aumenta também a nossa capacidade afetiva natural, assim auxiliando na nossa capacidade de socialização. E essa foi a nossa aula sobre o neurotransmissor conhecido como o hormônio do amor, a ocitocina. E por hoje seria isso. Tchau, pessoas!